Maria Machado, bem-vinda ao Museu do Aljube para participar nesta sessão de Vidas na Resistência. E, na verdade, houve muitas formas de resistir à ditadura portuguesa. Umas pessoas foram presas, foram torturadas, outras foram para o exílio e muitas também viveram muitos anos na clandestinidade. E esse é o traço fundamental do percurso, no que tem a ver com a conversa que vamos manter aqui hoje, do percurso de Maria Machado, que tem um longo historial de vida clandestina. A Maria Machado nasceu em 1949, é alentejana. Mas fez depois a sua vida em vários pontos do país e começou a sentir que a sua família, as relações familiares e de vizinhança eram um pouco diferentes do habitual. Quando tem ideia? Quando vim para o pé dos meus pais, porque eu nasci em Valdevargo, Concelho de Serpa. Frequentei a escola até à segunda classe ali, fiquei com os meus tios, porque os meus pais vieram para a semi-clandestinidade, para a zona de Setúbal, com a minha irmã mais nova e a irmã mais velha. Uma que já tinha acabado a escola, a primária, que era obrigatória, e a outra ainda não tinha começado a escola, não tinha idade para isso. E, portanto, eu estava na escola e fiquei com os meus tios em Valdevargo. Posteriormente, vim para a casa dos meus avós paternos, em Beja, numa aldeiazinha próximo de Beja. Em Valdevargo a gente já sabia que havia ali qualquer coisa, quer dizer, porque o meu pai era preso, quando chegava o 1º de Maio a GNR visitava várias casas, não é? Para fazer rusgas, buscas à casa. De uma vez, a minha mãe contava que a minha irmã tinha nascido, a mais nova, há pouco tempo, ela nasceu em janeiro. E no 1º de Maio, quando se aproximava o 1º de Maio, normalmente havia sempre essas buscas a certas casas. Portanto, a PIDE, a polícia, A GNR, mais a GNR, não é? No caso era a GNR. Para conter Exato. eventuais manifestações do 1º Exatamente, de Maio, sim. antecipava-se e prendia, Exatamente. E sobretudo no prendia Alentejo, algumas muita pessoas, gente, não não era? é? O meu Sim. pai foi preso em 54, portanto no A ano de primeira vez, nascimento. a primeira vez. No ano de nascimento da minha irmã mais nova. E o material que havia lá em casa, Avante e outras coisas, a minha mãe, como ainda amamantava, escondeu-os no peito e, portanto, eles não encontraram nada. Mesmo assim, levaram o meu pai, pronto. Portanto, isto para percebermos que essa presença da repressão sentiu-a, no fundo, desde sim, sempre, sim, não é? exatamente, desde que uma pessoa começava a entender alguma coisa, não é? E os Porque pais explicavam os pais com a explicavam, linguagem acessível às exatamente, não é crianças. que os polícias eram maus, as pessoas não tinham que comer, não tinham trabalho, não é? Portanto, muitas vezes tinham que roubar para comer, não é? Iam às figueiras, iam às melancias ou aos melões para alimentarem a família. Aquilo E do era um ponto de tempo vista muito forte. económico, quando a Maria Machado era criança Sim. e estava com os seus pais, chegou, por exemplo, a trabalhar no campo? Não, não porque éramos muito pequenas, não é? Não tínhamos, quer dizer, ajudávamos em casa, em alguma coisa que fosse Sim, preciso. mas não Agora, trabalho. trabalhar no campo não, porque não tínhamos idade também, éramos miúdas pequenas, não é? Eu estive lá até aos 8 anos, Sim. não é? Lembro-me que depois, posteriormente, mais tarde, quando estive com os meus avós paternos, fui trabalhar assim de vez em quando a fazer ceifa de grão com a minha tia. De resto, nunca Bom, trabalhei assim no então, campo. temos que ir Exato, avançando, pois, não é? pois. Mas ficou já aqui uma questão muito clara que tinha a ver com a relação e a separação dos filhos e dos pais, no caso de viverem Exato, na clandestinidade ou semi-clandestinidade, que era no período de escola, da escola sim, obrigatória, exatamente. os filhos eram sempre afastados dos Exatamente, pais. não era possível ter os filhos na escola na clandestinidade. Claro, porque havia contactos, havia socialização. Exatamente, e havia até que fazer a inscrição com documentos, era impossível com documentos falsos, não é? Claro. Portanto, porque nós tínhamos sempre documentos falsos.
Não é mais tarde, não quando era miúda, mas depois é Sim, mais sim. adulta. Portanto, a Maria Machado, que tinha 11 anos, portanto já tinha feito o que seria na altura a quarta Sim, classe, não é? vim para o pé dos meus pais com Foi 11 a Maria anos. que quis? Perguntaram-lhe? Não, quer dizer, Foi uma coisa natural? foi natural, porque quer Mas eles dizer, estavam na clandestinidade. sim, os meus pais estavam na clandestinidade, Portanto, eram exatamente. Já tinham passado funcionários mesmo à clandestinidade, do funcionários Partido do Partido Comunista. Comunista, sim. E eu queria vir para o pé dos meus pais, não é? Portanto, é óbvio que eu já tinha alguma consciência que havia ali qualquer coisa, não é? Sabia que não era o mesmo viver com os seus pais ou viver com uma outra liberdade que era a que tinha com os seus familiares, Sim, não é? exatamente, mas quer dizer, eu isso não, nem sequer pensei nisso, eu queria vir era para o pé dos meus pais, E não foi. é? E vim para o pé dos meus pais, exato. E aí, nessa altura, viviam onde? Eles tinham uma casa ali em Odivelas, precisamente. Eu, quando vim para o pé dos meus pais, viemos para uma casa ali em Odivelas, mas ali tivemos muito pouco tempo. Posteriormente, alugou-se uma casa na Damaia, porque os meus pais iam trabalhar com uma tipografia clandestina. Iam e foram. E foram, e portanto sempre fiz, enquanto estive com os meus pais, que foi de 61 a 68, trabalhei sempre numa tipografia clandestina, a fazer o avante, o militante, tudo o que fosse necessário, não é? Aqueles folhetozinhos para o 1º de Maio, em papel fininho. Papel bíblia, Aliás, está não é? aqui uma Como se- tipografia aí, Sim. era assim que trabalhávamos. Portanto, a vossa casa era Era um sítio muito importante, um não é? apartamento, sim. Mas, sim, mas as casas clandestinas onde funcionavam tipografias tinham, naturalmente, medidas de segurança ainda mais apertadas, não Pois, sei se posso exato. dizer Sim, assim. sim, quer dizer, No dia a dia, como é que isso se traduzia? nós tínhamos que fazer uma vida aparentemente normal, não é? Mas estávamos sempre atentos a qualquer coisa que se passasse, ou no prédio, ou se nos apercebêssemos na vizinhança, porque era sempre preciso estar alerta, não é? Nunca estávamos sossegados, de facto. Eu lembro-me quando fomos para essa casa, a tipografia faz um bocadinho de barulho, não é? Nós estávamos num 1º andar, e então tivemos que arranjar uma maneira de ir ao resto do chão, precisamente ao quarto da vizinha, onde tínhamos a tipografia com ela a trabalhar, não é? Para perceber se ouvia algum barulho. Porque o que é que se fazia? Enquanto a tipografia estava a trabalhar, tinha-se o rádio ligado, a telefonia, não é? Para não... E por acaso fui eu que lá fui, não é? Mas inventou A propósito, sim, porque eu acho que eles também tinham uma criança e, portanto, a pretexto de qualquer coisa, não é? Porque de vez em quando era possível ir brincar para a rua. Muito de vez em quando. Apesar Sim, porque dos cuidados. é curioso, porque até brincar, até se não fossem brincar, poderia ser estranho. Exatamente. Não é? Portanto, também era preciso exatamente, brincar era preciso para brincar de vez em quando aparentar para serem uma uma normalidade. família Exatamente. normal. Pronto, e de facto eu não ouvi nada, não é? Não me percebi. E o seu pai, por exemplo, trabalhava em casa, Sim, sim. mas tinha que simular que saía todos os dias para outro Sim, emprego. exatamente. Normalmente batia com a porta, a ver se ninguém ouvia e depois voltava a entrar. Quando a casa estava para alugar, ele escondia-se atrás de um guarda-vestidos para as pessoas irem ver a casa, não é? Quando tínhamos que sair de casa e se metiam os escritos. Aliás, nessa primeira casa de Odivela, da Damaia, estávamos a fazer o avante ou o militante, já não me lembro, a tipografia estava em funcionamento e a casa estava para alugar. E o meu pai e os meus pais disseram: pá, se vier alguém bater à porta e querer ver a casa, tu dizes que os pais não estão cá e não abres a porta. E disse: está bem. Meu dito, meu feito, tocam à campainha, as pessoas queriam ver a casa e eu toda lanteira disse: os meus pais estão em casa, mas eu não abro a porta. Bom, foi uma guerra pegada, não é? Porque os meus pais diziam: foste dizer, mas eu disse, não disse nada. Disse certo, não disseste nada. Olha, pronto, acabou. As pessoas acabaram por perceber, pronto, ela enganou-se e, portanto, os pais não estavam em casa. E foram-se embora e, pronto, não aconteceu nada. Felizmente não aconteceu nada. nada. Mas isso é revelador da tensão, exatamente. porque tinha que se pensar tudo num momento, sem tempo de reflexão, para situações por vezes normais, mas que podiam ser inesperadas e perigosas. Não é? E perigosas, não é? Sobretudo isso. Vocês produziam o Avante, o Militante, outros comunicados do Partido Comunista. Sim.
Mas depois não distribuíam. A vossa função lá em Não, casa não, era era só produzir. fazer, sim, 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 sim. Sim. Exatamente, fazer a Portanto, composição. isso durou quantos anos? Durou de 61 a 68. Viveu sempre assim? Sim, sim, Isso sim. significava o quê? Pronto, já tinha feito a escola primária, portanto, já não andava na escola. Não, não. Pois não. Ah, Até porque naquela altura nem era muito comum. estranho. Sim, o normal era não é? só fazerem, Exatamente. sobretudo as Exato. meninas, Claro, claro. Pois. os homens também, mas mais Sim, ainda as sim, mais meninas, as miúdas, exato. fazerem Pois. só a quarta classe. Mas, portanto, não tinha convivência a não ser as tais brincadeiras com outras Sim, de crianças. vez em quando, muito, não tínhamos Mas não tinha vida social Não, nenhuma, mas nada. com mais ninguém. Quer dizer, tirando os camaradas que iam lá à casa, não é? Sim. Portanto, mas fora disso, não, mais nada. Não íamos ao cinema, nem íamos ao café, nem íamos a lado nenhum. Íamos às compras quando era necessário, não é? Mas de resto não tínhamos mais vida social nenhuma. Portanto, e aí já estava, já era crescidinha, não é? Já era adolescente, portanto, Sim, aquelas 12, os bailarinos, mesmo não, depois, não nem é? pensar. Até Sim. 66, não é? Sim, 66, 67. Não claro. saiu dali. Não, não, não. Nem bailes, nem Nada, convívios. nada, nem namoricos, nem nada disso. Portanto, não tinha Nada. uma relação comum, normal, mesmo nas circunstâncias da época em que os convívios entre Não jovens tínhamos. não eram nem era muito possível, fáceis. era muito complicado, não é? Era complicado porque a gente não podia dizer o que é que se fazia, não é? Não podíamos expor para as pessoas a nossa vida, era muito complicado. E corte total com a família alargada, Sim, não é? com a outra família. Nunca mais vi os meus avós, nunca mais vi os tios, nunca mais vi ninguém, não é? Iam tendo notícias sempre que. Sim, notícias através do funcionários partido, do não é? partido, Cartas não é? que se mandavam, iam através do partido. E portanto isto foi. Mas ninguém da família materna ou paterna sabia onde estavam. Não, ninguém sabia onde é que a gente estava. Não, isso não é impossível. Não é mesmo, não era possível saber onde é que a gente estava, não é? Portanto, não sabia. Era só através de carta que a gente ia tendo notícias. Não havia E nunca davam um passeio, nada. um passeio. Passei para lado nenhum. Nada. Ou ia ali, ou íamos à rua fazer compras, era o único passeio que se podia fazer. A Maria Machado e as suas irmãs, como jovens, não é? Que eram, não tinham o impulso natural de querer ter outra vida nessa altura. Não se colocava a questão, não pensavam, não sentiam mais do que pensar. Eu acho que não. Eu Não acho se que lembra não. de ter sentido Não. que queria outra coisa para si? Não. Nunca tal se me colocou. A sério, porque, quer dizer, eu vim para o pé dos meus pais, eu queria estar com eles. Eu até gostava do trabalho da tipografia. Mas não sentia falta do resto, da convivialidade normal? Mas a gente sabia que tinha que ser assim. E, Sim, portanto, uma coisa é saber que tem claro, que ser assim, outra coisa é gostar e desejar e ansiar mas que isso fosse diferente. nunca me fez, nunca se me colocou muito, com muita Com muita premência, força. não é? Mas a Maria Machado, depois já mais crescida, tinha noção e esclarecimento total sobre porque é que vivia assim e o que é que estava a fazer e era com exato. convicção, Sim, não é? sim, claro. Sim, portanto já tinha esclarecimento político até Sim. para estar em consciência Exato. a viver na clandestinidade com os meus seus pais, pais. sim. E portanto isso durou até ter que idade exatamente 17? Portanto, dos 11 aos... Sei lá. Quando é que De saiu? 61 a 68, com os meus pais. 7 anos. Com os meus pais. Portanto, Não é? sim. Pronto, em casa com os meus pais, depois mudava-se muitas vezes de casa, havia muitos sustos também, não é? Porque eu lembro-me numa outra casa em que estivemos, eu fui sacudir um tapete à rua e era proibido, pelos vistos, eu não sabia que era proibido. E sacudi o tapete e olhei para a rua e estava um polícia lá embaixo que foi nos bater à porta. E eu fiquei assustadíssima, quer dizer, fui ter com o meu pai que estava a fazer a barba, tinha ainda espuma num lado da cara e disse ao pai, olha, eu estava a sacudir um tapete, veio um polícia. Viu-me, começou logo a chatear-se comigo. A polícia bateu à porta e pronto, e o meu pai disse, olha, se desculpe, ele
Então, Com mas até o aquelas receio era que desculpas. fosse sapido, Claro, não é? Ou a polícia não, por até que motivos a polícia políticos. podia era desconfiar de alguma coisa, não é? Portanto, isso é sempre um... Oh, Maria Machado, e deixa-me perguntar, no interior da família, em anos e anos a viver, olha, agora a palavra usa-se muito, mas na verdade viviam em confinamento, viviam Sim, sim. confinados. Sim, sim. E portanto, isso era gerador de mais tensão ou conflito entre a família, que seria natural, não é? Uma presença permanente, 24 sobre 24 horas, anos a fio. Ou vocês dentro de casa conseguiam ter um cotidiano salutar, feliz dentro das circunstâncias? Sim, eu acho que sim, nunca houve grandes choques, não é? Porque apesar de nós tínhamos trabalho que durava para aí uns 15 dias durante o mês, sempre, não é? Com muita frequência, era de manhã à noite. E depois ocupávamos o tempo com outras coisas, com leitura, tanto assim, mais com leitura, porque não tínhamos também outro modo de... Não tinham televisão? Não tínhamos televisão, tínhamos o Tinham jornal, rádio. tínhamos rádio, exatamente, ouvíamos rádio, tínhamos o jornal todos os dias, porque o jornal até era necessário, porque através do jornal muitas vezes podia os camaradas comunicarem connosco, através de anúncios, sim. exatamente. E era frequente isso acontecer? Não, não era muito frequente. Mas era se fosse necessário, exatamente, não é? se fosse necessário. E, portanto, ocupávamos mais com a leitura. Chega a uma altura, já é uma senhorinha, a Maria Machado, à semelhança do que aconteceu com outros jovens portugueses, filhos de militantes e quadros do Partido Comunista, teve a possibilidade de sair do país. Portanto, eu não lhe perguntei há instantes, mas até essa altura, lembra-se de quantas vezes mudaram de casa? Ui, mudámos imensa casa, eu até fiz aqui um apanhado e posso... Mas eu se calhar sei, para aí umas 6, não? Aí. Porque a gente esteve na Damaia, depois estivemos na Damaia, depois fomos para a Venda Nova, depois foi para a Baratã, ali ao pé da Casa de Saúde do Tegal, não sei se conhecem, Recoveiro, Baratã, Recoveiro, por aí. Depois estivemos na Travessa dos Arneiros, depois Rio de Moro, Idanha, Belas e depois... Não, essa foi a última. E de cada vez que... Mas entre cada casa, Sim. normalmente a gente saía de casa por qualquer suspeita que houvesse. Sim. Havia algum risco, Exato. intuíam Portanto, algum risco. E quando normalmente entre uma casa e outra fazíamos um género de confinamento diferente numa parte de casa, não é? Porque naquele tempo alugavam-se partes de casa, não sei se... Sim. Não Portanto, sei era um quarto e pouco mais, não é? Exatamente, a serventia de cozinha e assim. E, portanto, estávamos por ali 15 dias até se alugar uma outra casa. Porque muitas vezes o que aconteceu com uma das casas esta da Venda Nova, a tipografia, houve traição de uma pessoa que foi presa, do PCP. Partido Comunista. E ele não conhecia bem a casa, mas sabia a zona. Mais ou menos onde era. E, portanto, nessa altura, quando se soube que tinha havido a traição, saímos de casa, tirou-se a tipografia para uma arrecadação, alugou-se uma arrecadação, levou-se a tipografia, mas mantivemos a casa, mas saímos de casa. Portanto, isso eram as chamadas regras conspirativas, Exato. não é? Quando mudavam de casa, não mudavam sempre de nome, porque tinham... Mudavam tudo. Nomes de toda a família, Sim. Documentos, às vezes, como os nomes sim, mudavam, exato, portanto, sim, tudo sim. falsificado. Sim. Mas, sim, nós não tínhamos documentos, as miúdas mais novas não tinham documentos. Mas os adultos exato, sim, não é? Tinham, claro. Sempre documentos Sim, falsificados. E criavam uma nova história da família, exatamente. porque tinham que inventar, claro. não é? Tínhamos que inventar, Uma de onde profissão. éramos, e muitas vezes convinha dizer às pessoas logo várias coisas sobre de onde vínhamos, quem éramos, o que fazíamos, para não haver grandes perguntas, não é? Para Criarem não, curiosidade. exatamente, para ficar assim um bocado logo tudo mais ou menos esclarecido.
Não é fácil pensarmos que em 6 anos, com tantas mudanças, não se troca já de onde é que veio, qual é a profissão, Eu tive uma o nome. vantagem porque o meu nome era sempre Maria, portanto. Mas isso não acontecia com toda a gente, Pois não é. é? Muitos Pois, tinham de exatamente. facto nomes completos, Sim, falsos, claro, não é? sim. Inventavam profissões Exatamente. cada vez que mudavam de casa. O seu pai, por exemplo, apresentava-se como o quê? E a sua mãe? A sua mãe seria doméstica, não é? Que era o mais comum. O meu pai, não me lembro já muito bem o que é que, mas acho que era canalizador ou uma coisa assim. Portanto, uma profissão que desse para andar por todo lado. Sim. Não é? Portanto, tinha que ser criado um perfil Exato. que justificasse depois o resto da atividade, não é? Exatamente. Porque ele é que saía de casa a levar os materiais, não é? Ele e a minha mãe também. Era frequente irem camaradas do partido à vossa casa? Iam entregar, não? Não, iam de vez em quando, sim, claro. Mas eram sempre os mesmos? Normalmente era. Por exemplo, o Manel da Silva foi quem nos acompanhou sempre durante o tempo em que começámos a trabalhar na tipografia. Era o Manel da Silva que nos ensinou a trabalhar com a tipografia e era ele na maior parte do tempo era ele que lá ia. Mas também foi o Gervásio, António Gervásio, também o Domingos Abrantes e pronto, e apareciam lá. E quando a minha irmã saiu para o estrangeiro, apareceu o Pato, o Carlos Costa, de vez em quando. Muito bem, então a Maria Machado foi, como estávamos a dizer há instantes, foi para a União Soviética. Sim, em 66 fui lá frequentar um curso de 9 meses. Para a Escola da Juventude, para a Escola do Conselho Mole. Foi assim, saí daqui o meu pai meteu-me no comboio em Braço de Prata, eu levava uma credencial para o Porto, cheguei ao Porto, meti-me num táxi, tinha essas indicações todas para ir a um determinado sítio e havia de aparecer uma pessoa que me perguntava qualquer coisa e eu responderia aquilo. Portanto, senha e contrassenha. Exatamente. Pronto, e assim fui, com um bocado de medo, nunca tinha ido para tão longe, não é? Nem para tão longe, nem para muito perto, não é? Para tão perto. Quase não saía de casa. Exato. Portanto, de facto, foi assim um salto muito grande. Um salto literal. Exatamente, é mesmo. E depois apareceu a pessoa. Até aconteceu uma coisa engraçada, porque eu, antes de ir mesmo para o estrangeiro, estive 2 ou 3 dias em casa de um casal de camaradas. Sei que era na zona do Porto, porque eu fui para o Porto, mas de resto não sei literalmente mais nada. Nem hoje. Nem hoje, nem consegui saber, até porque depois do 25 de Abril uma pessoa nem pensa nisso. Hoje tenho pena, por acaso, mas pronto, paciência. O engraçado é que o camarada levou-me para essa casa e ia-me dizendo, fecha os olhos, às tantas, agarra-te a mim e fecha os olhos. Está bem, andamos. Ainda temos que andar muito, tudo bem, vamos embora. E agora fecha os olhos outra vez. E eu ia fechando os olhos e íamos andando. E às tantas ele diz-me assim, podes abrir os olhos. E eu vejo-me diante de uma porta de uma casa, não sei mais nada, não sei se era no campo, se não era, não me recordo de nada. E abre-se a porta. E quem é que eu vejo? Quem é que me abre a porta? Uma tia minha que também estava na clandestinidade e que eu já não via há uma carrada de anos. Pronto, entrei, ela não me reconheceu, não é? Ela não me reconheceu e eu ficava, mas que coisa, mas o que é que me aconteceu? Então agora trazem-me para a casa da minha tia, não é? Eu não sei o que é que aconteceu, pronto, não interessa. Eu lá estive, ela tinha um filho muito pequenino ainda, com quem eu me fartei de brincar, não é? Porque eu também era uma catraia. E às tantas, eu andava a estudar francês sozinha, por um livro, um assimil de francês. E tinha um caderninho de sinónimos. E estava a mostrar, não é? À senhora, a camarada lá da casa. Olha, queres ver, não sei o quê. E ela às tantas diz-me assim, eu conheço esta letra. Esta letra é das cartas que vêm da minha irmã. E eu aí,
pronto, Desmanchou-se contrariando todas o as regras, protocolo. todas as regras de segurança que nós tínhamos, e disse, pois eu sou a tua sobrinha. Dá Que cá um ela não me abraço, não é? reconheceu. Exatamente. Olha, Maria, e a Maria sabia que essa tia estava na Não clandestinidade? sabia, claro. Sabia, por Sabia, isso mas não se sabia escreviam, onde. não sabia mais sim, nada, sim, não não é? sabia mais nada. Não sabia mais nada, literalmente mais nada, não é? Bom, E então ela, foi uma coincidência feliz, embora quem a levou não fazia ideia não, que... pois eu só posso concluir que, portanto, quem tratou destas coisas não sabia ou concluiu. Ah, ela já não vê há tantos anos, de certeza que não a vai reconhecer. E sabemos lá se essa pessoa quis que visse Não a sua sei, tia? pois é isso que eu Olha, também não não sei, sabemos havia de ser mesmo, não é? engraçado, gostava mesmo de saber, mas Vamos pronto. então avançando. Sim, Foi para a senhor. União Soviética estudar, esteve lá. Exato, 9 meses, foi uma experiência espantosa. Imagino, riquíssimo. Um outro Claro, mundo, não é? completamente, independentemente do que se estudou lá, mas quer dizer, estar ali a poder respirar livremente, livremente não é bem, a gente tinha que ter umas certas regras, não é? Porque havia lá montes de gente de todos os países, não é? De países capitalistas, agora falando como naquela altura, capitalistas e tal. E portanto tínhamos de ter alguns cuidados, mas incomparavelmente diferente da vida que aqui tínhamos, não é? E podia ir ao Bailes, teatro. etc. Bailes, óperas, balé, tudo, não é? Aliás, a nossa tradutora, porque tínhamos tradução, claro, não sabíamos a língua, e essa nossa tradutora foi impecável, arranjou-nos bilhetes para todos os espetáculos que eram melhores, e portanto foi assim uma coisa Ainda mais porque inesquecível. não tinha qualquer contacto cá com nada, Claro, não é? e portanto também aproveitei para ver a minha irmã que estava lá, não é? A sua irmã, A minha irmã Luísa. é a Luísa Basto. Chama-se Úrsula, mas o nome porque é que conhecida é a Vamos Luísa. explicar um bocadinho melhor a Luísa Basto, para quem já não se recorda ou para quem não sabe, muito conhecida. Sim, pelo Avante Camarada Avante, não é? E Portanto, mais, não sei. e, E outras a coisas, gaivota. não é? Não, a A gaivota é gaivota não Irmelinda, é não é? Irmelinda, Não é? te peço desculpa, sim. Não faz mal. Mas, portanto, o Exato, Avante pois, Camarada, exato. sim. Portanto, teve essa possibilidade Sim, também de via lá porque reencontro. eu deixei de a ver em 61. Eu, quando vim para o pé dos meus pais, ela ainda estava, mas passado 2, 3 meses foi embora. Portanto, também nunca Portanto, mais ela a tinha estava visto. lá a estudar, Estava não lá a é? tirar o curso de música, exato. E, portanto, Pronto, essas encontrava-me separações com também ela. eram muito complicadas, não é? Era porque, aliás, foi com ela que eu tive sempre menos contacto com a minha irmã mais velha, não é? Que ela é a mais velha da gente, nós somos 3. E pronto. Oh, Maria, há maneira, ou houve maneira de recuperar relações, no caso de irmãs, mas também de família, de pais e filhos, recuperar esse tempo de separação do ponto de vista afetivo, não é? Houve, mas foi. Como é que é de explicar? Houve, mas foi muito pouco. Foi mal aproveitado o tempo, acho eu. Principalmente com essa minha irmã que eu me dei menos, não é? Portanto, foi mais. Eu estava a tentar perceber se as pessoas, e foram muitas, não é? Que por via da clandestinidade e das prisões tiveram hiatos de muitos anos, Sim, algumas, sim, não é? sim. Em que pais não viram filhos, mulheres difícil não viram recuperar. maridos. Se depois não fica ali, não ficaram ali espaços em branco que não puderam, do ponto de vista afetivo, ser recuperados, preenchidos até aos dias de hoje. Eu não sei, eu não sinto muito isso. Eu acho que não, Mas na nossa conhece família, outras sim, pessoas? mas há outras que sim, que houve mesmo. Quer dizer, há cortes mesmo, não é? As pessoas Foi quase não se difícil dão, recuperar. é muito difícil recuperar. E isso depende, é mais frequente em jovens, em miúdos que foram para lá, para fora, muito pequenos. Portanto, que não fizeram cá a escolaridade, foram Sim, sim. logo 5, 6 Portanto, anos. que pouco contacto tiveram com os Exatamente, pais, não é? que só tiveram contacto depois do 25 de Abril e, portanto, isso aí, eu aí acho que é muito difícil a recuperar essa convivência. Nós não tivemos esse problema, não é? Porque sempre vivemos cá com ele e, portanto... Para além desse encontro com a sua irmã na União Soviética,
houve um outro encontro que iria ser muito Exatamente, marcante é verdade. na sua vida. Por acaso estou a falar de alguém que está hoje aqui connosco, que vai sentar-se agora, Raimundo Narciso. Raimundo Narciso era também do PCP e estava na altura em que a Maria Machado foi para a União Soviética, estava ou foi na mesma altura para lá também, Sim, está bom. também estudar, Exatamente. fazer formação. Foi O um grande Raimundo, estudo. o Raimundo Narciso é um dos, eu não posso estar a ser incorreta na designação, mas é um dos principais, foi um dos principais homens do Operacionais comando da ARA, sim. operacional da ARA, Exato. Ação Revolucionária Armada. E eu não sei, provavelmente foi fazer parte da sua formação para a ARA também na União Soviética, não sei. Não, Mas esse curso Cuba, não não. foi um bocadinho em Cuba? Foi mais em Cuba. Sim, Bom, isso mas foi mais. para o caso, Sim, portanto, a Maria Machado conheceu o Raimundo Narciso na altura. exatamente. Tomámos-nos de amores um pelo outro. Sim. Sim. E, portanto, combinámos, quando estivéssemos em Portugal, juntarmos-nos. E, portanto, ele veio. Nós viemos de lá. Ele veio mais cedo um pouco, porque nós ainda fizemos uma viagem. No final do curso havia uma viagem a uma das repúblicas. Uma espécie de viagem de finalistas, Exatamente, não é? pois. E ele tinha pedido para irmos à Sibéria, que era muito difícil arranjar, mas lá que se conseguiu ir. Ele, por acaso, foi aborrecido, porque ele Ele uns acabou dias por não antes, ir, não é? exatamente, porque foi preciso vir para o país, para qualquer coisa Uma atividade qualquer, não é? que depois não se verificou e, portanto, ficou aí encerrado num quarto, acho eu. Mas pronto, então depois Nós quando... fomos à Sibéria, exato. Depois regressámos, e eu regressei para junto dos meus pais ainda, isto em julho de 67. Sim. E ainda estive, portanto, na tipografia, a fazer o Avante e o Militante. Depois houve vários encontros marcados que depois não foi possível ir e finalmente em março de 68 foi quando nos juntámos. Nessa altura o Raimundo Narciso já estava na clandestinidade? Sim, já estava. Já estava. Já, E a Maria sabia? sim, Sabia. claro. E portanto, pois. quando Exato. decidiram viver juntos, no caso, quando a Maria decidiu, Maria Machado decidiu que ia viver com o Raimundo Narciso, sabia que ia continuar Claro, na clandestinidade, sim. em moldes um pouco diferentes, já não era com os seus pais, Exatamente. mas na clandestinidade. Exato, E exatamente. tinha noção daquilo que estava a começar a ser preparado no PCP com a ARA? Na altura ainda não era a ARA, não é? Ainda não havia. Sim. Mas pronto, havia. Eu sabia que tinha que ter. Tinha outra responsabilidade, que era tratar da casa, não é? Defender a casa e ajudar no que fosse preciso. E o que era defender a bocadinho- casa? É estar atenta a movimentações que houvesse na rua, não é? Ver se os vizinhos sabiam alguma coisa, ter cuidado com o que se dizia, no fundo, ter sempre essa preocupação. Quando os camaradas iam lá à casa, era eu normalmente que ia pôr um sinal. O sinal era uma marquinha qualquer que se combinava. Olha, vai ficar um prego dobrado ou um clipe ou uma coisa neste sítio. Se estiver lá é porque podes ir. É porque havia segurança, não é? Exato, portanto a casa estava segura, não havia nenhuma movimentação estranha à volta. E significava que a Maria Machado, um pouco antes da chegada dos companheiros de partido, ia à rua dar Sim, uma volta? exatamente, mesmo quando ia pôr o sinal, uma pessoa ia sempre atenta a ver se havia alguma movimentação, não é? Porque esses cuidados eram fundamentais, Sim, não é? claro, Podiam ser a diferença entre a prisão Exatamente. e não, Pois. não é? E para reforçar, muitas vezes se combinava que se punha uma certa peça de roupa de uma determinada cor no estendal, que se via ao longe de casa, portanto havia vários cuidados assim. Maria Machado, a questão do papel das mulheres nas casas clandestinas, enfim, tem sido já abordado de inúmeras formas, investigado até, há livros sobre o assunto.
mas há sempre esta questão da valorização ou não, ou da secundarização das mulheres nessas casas chamadas casas do partido. No vosso caso era um casal, de facto, mas em algumas circunstâncias não era o caso. Estavam um homem e uma mulher que não eram casal, era um casal de fachada, não é? Exato. Não era o vosso caso. Pois, e se calhar é por isso que se deve ainda estarmos juntos hoje, depois de tantos anos. Isso lá saberão, mas dou-vos os parabéns, mas porque verdade, passaram por muitas claro, coisas, não é? Muitos momentos de grande tensão, claro. muito complexos. Mas eu gostava que desenvolvesse um pouco, para além dessa tarefa importantíssima de defesa da casa, e convenhamos, também estávamos num tempo em que à mulher era atribuído o governo da casa. Claro, portanto, nesse aspecto não é? seria Até diferente. Exato, não era diferente. Não era claro. diferente. Mas a Maria não fazia só isso. Não, claro, eu não fazia só isso, porque havia muito mais coisas para fazer, não é? Por exemplo, eu ajudava a ir, quando havia o objetivo de determinada ação, não é? De determinada ação armada. Exatamente, Agora já estamos a falar. Exato, porque isso começou praticamente Sim. logo que eu me juntei com ele, não é? Sim, sim. Portanto, eu ia muitas vezes fazer a vigilância também dos sítios, ver o que é que acontecia ali à volta, se bem que fôssemos todos. Depois tivemos a nossa filha, que já dava um outro ar mais pacífico, não é? Família comum, não é? Estava ali a passear, sim, sim. sem mais portanto, com os sentidos nenhum. todos muito alerta, não é? Exatamente, claro. E como é que era? Portanto, nós estamos aqui a falar depois de ações de grande impacto, ações armadas de grande impacto contra o regime, Exatamente, levadas contra a cabo a máquina de guerra, não é? Sobretudo contra a máquina de guerra. A máquina de guerra, sim, porque havia uma alvos guerra militares, colonial. sobretudo. Exato, havia uma guerra colonial, exatamente, não é? Portanto, sim. onde morreram montes de... Não vamos explorar aqui os pormenores das ações da ARA. O Raimundo já esteve aqui uma vez a falar sobre isso, tem um livro também sobre o assunto, mas traduzia-se essa vigilância prévia, não é? Para, no fundo, estudar os locais. Seria o Raimundo Narciso, diria, olha, vais ao sítio tal e presta atenção. Vezes íamos os dois mesmo, ou iam os dois. Com a filha, passear, sim. Exatamente. Para depois tomar notas, claro. porque isso tinha a ver depois com a forma, os locais, onde se colocavam os agentes explosivos, quando era caso, e foi muitas vezes caso, não é? Portanto, havia um estudo prévio que tinha que ser muito rigoroso para não haver vítimas Exatamente, e civis ver como é que a vigilância, quem é que estava lá a vigiar aquele sítio, não é? Para ver horários de rondas, essas coisas todas. E assim, nesse período já de trabalho da ARA, houve momentos assim de grande tensão? Ou a Maria sabia, por exemplo, quando foi a questão do CONEN ou dos aviões militares que foram... Sim, da base aérea. Da base aérea. Exato, que explodiram, não é? Exato. Foi o hangar todo. O hangar todo, com um dano enorme, não é? Sim, havia... Mas a Maria sabia que ações em concreto é que o Raimundo estava a preparar? Talvez os locais eu não sabia, agora sabia que havia alguma coisa porque eu ajudava a preparar as coisas. Preparar as coisas era o quê? Por exemplo, essa da OTA, não é? Aquilo foram da base aérea. Sim, da base aérea. Portanto, havia um hangar em remodelação e juntaram todos os aviões e avionetes num outro. E, portanto, achou-se que era uma boa altura. Já que estavam todos juntos, estava tudo junto, era tudo muito mais fácil. E, portanto, foram feitas várias cargas incendiárias com um pozinho de alumínio, acho eu, não é? Que era horrível, aquilo pegava-se à pele, ficávamos todos brilhantes. E ajudei a preparar isso. Eu não entrava só no sítio para meter as bombas. Portanto, mas sabia produzir mais ou menos, ajudava.
Nessa altura, nós agora, enfim, naturalmente, estamos todos aqui, passados tantos anos, falamos destas coisas assim de forma aparentemente É, leve, mas na verdade estamos a falar de ações de grande risco, não é? Para todos. Hum, a tensão era com certeza muita. era. O medo. Sim, tínhamos medo, não é? Quem é que não tem medo? Só que uma pessoa tem que dominar o medo, não é? Nessas alturas. Depois de arrebentar lá A base a aérea. base aérea, saíram várias fotografias no jornal dele, do Chico Miguel, do Ângelo, que era o moço lá da base aérea. E um dia aparece lá de madrugada o Jaime Serra a levantar-nos a história do quarto com umas luvas pretas na mão. E pensámos, bom, é a polícia, não é? A levantar o store do quarto. Do Sim. quarto, uma coisa incrível. E depois eu fui logo a correr para incendiar papéis que tínhamos por lá, não é? E depois é que ele disse, calma, calma, sou eu. Mas foi um susto que ele nos pregou, ao fim e ao cabo, não é desnecessário. Devia ter batido à porta. Mas eu digo é a ansiedade e o medo antes Sim. da concretização Sim, das claro. ações. É evidente. Estamos a falar de ações eu armadas, ficava em não é? casa, não é? Ele ia ter com os outros operacionais, os outros camaradas que iam meter as bombas. Eu ficava sempre em casa à espera. Ficava à espera, não é? E passava a vida a olhar pela janela a ver se eles apareciam, principalmente depois da meia-noite, 1 da manhã. E houve casos em que ele me aparecia às 7 da manhã em casa, não é? E, portanto, toda aquela noite era uma noite de terror. Grande ansiedade, não é? Terror, não. E sobretudo porque também não podia contar com Nada, ninguém, não podia nada, desabafar não, com claro, ninguém. exatamente. E ainda por cima tinha a filha pequenina em casa, não é? E eu já, nesse dia em que ele apareceu às 7 da manhã, eu já estava a memorizar o que é que eu vou fazer, ora, tenho que pôr isto, tenho que fazer aquilo, porque... Achou o quê? Que ele podia ter sido preso, o Sim, Raimundo? claro, é evidente, é o que a gente pensa logo, não é? Portanto, não vem até uma determinada hora, mais ou menos, compatível com as coisas, e uma pessoa fica, pronto, pensa logo que aconteceu o pior. Não, depois, afinal, não tinha acontecido nada, tinha encontrado nesse dia, acho eu, que a irmã, por acaso, não é? Que também já não via há montes de anos, e, portanto, esteve com ela. Mas eu é que não sabia, não é? Acontecia assim estas coisas ao mesmo tempo. Nesse período, neste último de que estamos a falar, de clandestinidade, os seus pais foram presos. Exatamente. O pai e a mãe, não foi? Eu saí de casa em março de 68 e os meus pais e a minha irmã mais nova foram presos em agosto de 68. Que idade tinha a sua irmã mais nova? 14. 14 anos. E foi presa? Sim. Esteve na prisão até setembro. Teve para aí um mês quase. Até que... Não era muito comum prenderem crianças tão jovens, pois não? Não, se estivessem com os pais na clandestinidade, aprendiam. Iam, Sim, ficavam... sim. E depois ficavam com os pais Com até a mãe, que no caso, exato, algum que algum familiar se a fosse buscar, responsabilizasse. pronto. E foi o que aconteceu, portanto foi lá uma irmã da minha mãe buscar a minha irmã à prisão. E ela passou a viver com a minha avó. E a Maria teve notícia da prisão dos Tive, seus pais? eu soube, foi um período horrível. Porque eu já sabia o que é que a PIDE fazia, não é? Às pessoas que prendia. E foi um período sem notícias muito complicado também, ali que uma pessoa viveu, mas pronto, tem que ser... Eu não podia fazer nada, não é? Eu estava na clandestinidade e não podia ir à prisão ver os meus pais e, portanto, tinha que aguentar e esperar que as coisas corressem bem. E como é que correram? Não correram muito bem, porque foram muito torturados. A minha mãe tentou se suicidar na cadeia, não é? E, portanto... E foram os dois muito torturados. E pronto, ela ficou sempre muito mal. Afetada? Sim, sim. E os seus pais falavam, depois de saírem da prisão, se falavam sobre isso? Era muito difícil. Era muito difícil. Nem a mãe, nem o pai? Sim. Aliás, também a gente nunca... Não puxavam a Eu conversa? tenho pena neste momento não ter tentado, porque mas eu recordo-me que logo a seguir ao 25 de Abril
foi publicado um livro da Gina de Freitas, não me recordo como é que se chama, e há uma entrevista lá da minha mãe, e foi muito difícil ela conseguir deitar tudo para fora, aquelas coisas, mas mesmo assim lá se conseguiu, ela sofreu muito. Portanto, os seus pais foram presos e foram condenados. Foram condenados e o meu pai, a minha mãe foi condenada a 3 anos e tal, mais medidas de segurança, e o meu pai a 4 anos e tal, com medidas de segurança também. Pronto, mas depois a minha mãe estava muito mal, houve uma grande campanha para a libertação dela, mas ela esteve ainda presa para aí uns 3 anos e tal. E seu pai? E o meu pai saiu depois mais tarde Teve também. uns 5, 6? Não, teve menos, uns 4 para aí. E pronto, e foi assim. E mesmo depois deles saírem da prisão, não os viu? Não. Não, porque eu estava na clandestinidade, não podia ir ver eu os meus pergunto pais. porque Claro, às vezes o Partido exato. Comunista conseguia assim não, uns encontros fugazes. Quer dizer, era muito difícil porque a atividade da ARA Era muito risco, sim. era uma complicação e portanto eu não vimos os meus pais, não. Não. Aliás, quando nós nos juntámos, aquilo foi, havia um sítio onde a gente sabia de encontrar e o meu pai levou-me a esse sítio, não é? E foi depois entregar foi-se a embora. noiva. Foi entregar a noiva. Deixou-me ali ao pé do edifício que é da Telecom, ali no campo pequeno, Campo Grande, não, como é que chama? Entre Campos. Entre Campos, aquele edifício que tem lá, havia ali uma central leiteira, não sei se alguém se lembra, aquilo era campo, muito campo ali. E portanto, o meu pai deixou-me ali e voltou. Foi embora. Foi embora. E entretanto este vem pelo mesmo caminho, de modo que se cruzam. Mas não se conheciam? Não. Claro. Mas claro, um e outro calcularam, olha, este deve ser aquele e ele deve ser o outro. Olha, é o meu genro, é o meu sogro. E foi assim. E pronto, é assim, estas coisas. Durante esses anos todos, eu já li e já conversámos noutras circunstâncias e já referiu, nasceu o primeiro filho. Exato, e depois nasceu o segundo. O segundo. Exatamente. Que foi em 74 já. Março. Março nasceu 11 de março de 74 foi ele, o último. Portanto, foi o rapaz que nasceu. Tanto quanto sei, foi a última criança a nascer na clandestinidade. Eu acho que não. Ou a última, ou penúltima. Por aí, mas porque eu acho que há um outro. Foi das últimas. Exatamente, foi. Era sempre uma dificuldade a história dos nascimentos na clandestinidade. Mas no caso isso de facto era. Para as mulheres era não só complicado. O nascimento como o registro. O resto. O registro não se registavam, não é? Portanto... No seu caso, teve apoio para ter... Sim, foi a um hospital comum ou não? Eu fiquei grávida e havia uma médica amiga do partido que de vez em quando me consultava. Eu ia à casa dela, aliás ali na rua onde é, no bairro da Beneficência, ali perto da sede do PCP atual. E ela lá, íamos lá, de vez em quando, media-me a barriga, ouvia, parece que está tudo bem, não havia nem ecografias, nem aminocenteses, nem nada disso, não havia nada disso, não é? Pronto. Depois o partido decidiu que havia uma maternidade particular que era onde se devia ir ter a criança, porque era mais segura, não havia tanta gente, que era a maternidade Bem Saúde, ali ao Rego. Pronto, tudo bem, estava tudo encaminhado para ir para lá, mas quando lá cheguei estava cheia. Fui para a maternidade Alfredo da Costa. Lá consegui falar com a médica, disse que ia para Alfredo da Costa, mas e pronto. Fomos para Alfredo da Costa. Aquilo... E pronto, entrei, ele ficou a registar lá o nome, lá deu a morada falsa, claro, nomes falsos, tudo falso, e pronto, lá nasceu a criança. Então o seu primeiro filho... A miúda, a rapariga. Sim. A filha... quando foi registada com um apelido falso? Não, foi registada com os nomes verdadeiros, porque nessa altura ele tinha o bilhete de identidade, apesar de estar caducado, andámos de conservatória para conservatória a ver se registávamos a criança. Uma precisava disto, a outra precisava daquilo. Lá encontramos uma que quase não precisava de nada. Então registámos a Leonor. A miúda ficou registada, só que ficou filha ilegítima, porque não éramos casados. Não é? Pronto, isto é uma coisa terrível.
Depois, quando nasceu o outro, não se registra nada para já, acabou, logo se registra. E ficou até, ele nasceu em 74, Portanto, esperou pela Revolução, não é? portanto não se registra, acabou, fica assim, e só foi registado quando a gente nos casámos para assinar o papel. Sim, sim. Porque pensámos, epá, a miúda, filha ilegítima, Outra é uma vez. grande chatice na Sim, escola, o melhor é sim. a gente... E portanto lá fizemos isso. E nessa altura registámos o rapaz, e preferiu-se a filha e casámos, pronto. Resolveram ali tudo. Resolvemos tudo ao mesmo tempo. Houve uma altura, também um momento complicado, que tem a ver ainda com as ações da ARA, que é quando a fotografia do Raimundo Narciso aparece nos meios de comunicação. Exatamente, e estávamos ali em Odivelas, porque a última casa que tivemos clandestina era em Odivelas. E ao nosso lado morava uma professora do Instituto de Odivelas, uma senhora idosa, quer dizer, vivia sozinha, não é? E era professora no Instituto de Odivelas. E todos os dias, mas todos os dias, ela nos ia bater à porta. Nós não nos podíamos dar com a vizinhança, quer dizer, tirando bom dia, boa Conversa de tarde, circunstância. conversa de circunstância, pronto, mais uma coisa ou outra. Mas ela, então, às vezes entrava um bocadinho em nossa casa para falarmos um bocadinho e eu, às vezes, ia lá falar com ela. Porque ela todos os dias trazia uma coisinha, um bocadinho de chocolate ou um bocadinho de marmelada para a miúda. E quando aparecem as fotografias no jornal, o Chico Miguel, o Jaime Serra... Portanto, aparecem essas fotografias na como televisão. terroristas, Exatamente. não é? Como Terroristas, criminosos. Exato. E ficámos assim um bocadinho alarmados. Aliás, deixámos o jornal, nesta altura tínhamos televisão, porque os pais dele tinham oferecido uma televisão à gente, e deixámos os jornais assim abertos com as fotografias até para a miúda, porque a Leonor tinha, quando se deu o 25 de Abril, 4 anos e meio. Sim. Para ver se ela percebia. Se identificava. Se identificava, porque às vezes os miúdos Sim. são muito perspicazes nessas coisas, mas também não deu por nada. E decidimos que eu ia à casa da vizinha tentar perceber se ela tinha desconfiado de alguma coisa. E eu então fui lá, bati-lhe à porta. Lá fui. Fiz uma conversa e pedi qualquer coisa, não sei o quê. Um caminho de salsa. Venha cá, já viu estes terroristas? Não vi, mas mas fica cá, sente-se aqui. Lá me obrigou a sentar e leu uma nota da PIDE toda que vinha no jornal. Toda. E ela, já viu? Olha, este sapateiro quer chegar a ministros, com certeza. Que era o Chico Miguel. O sapateiro era o Chico Francisco Miguel, Miguel. exatamente. Sim. O Jaime Serra, já não sei o que é que ela disse. Quando chegou a vez deste, lá no jornal vinha, não sei, fulano, estudante, ótimo, estudante, uma rechonchudinha, era uma fotografia do técnico, nada agora. E disse, já viu este estudante anda enganado, uma vida tão boa que ele podia ter ido andar aqui metido, isto não é enganado, só pode dizer, pois claro. Enfim, o que é que sabe fazer? Resultado, voltei para casa e disse, olha, está tudo bem. Ela não percebeu nada. Não, porque na verdade a fotografia do Raimundo Narciso, Exato. Ele era mais jovem e depois ele penso que já tinha barba, não é? Sim, quando ele usava foi o barba atentado. e usava óculos. E ele tinha uma particularidade que tinha a barba ruiva. E então pintava a barba com... Pintava? Sim, de escuro. Era a Maria que pintava ou não, era ele? Era ele próprio? Não, ele fazia isso tudo. Era muito despachado. Era mestre do disfarce. E foi assim, quer dizer, e portanto não... Mas mesmo assim, nesse dia, a Linda saiu de casa, eu fiquei, claro, tinha que ficar com a miúda, e foi à casa de uma pessoa amiga que servia de ponto de apoio dele, não é? Portanto, pessoa com quem ele contatava. Sim. Passado umas 2 horas, ok, aparece-me em casa e disse, então ele não me reconheceu tampouco, o que é que eu ficava lá a fazer? Vim-me embora. Portanto, aparentemente ninguém o conheceu, ninguém. Mas quer dizer, ficou-se. Mas foi assim, um grande susto, foi, não é? Obrigou-nos a estar muito mais atentos a tudo, não é? Mais resguardados. Exatamente. Também. Passados tantos anos,
estas vivências todas, as coisas, os sustos, mas também a alegria de ter vivido a Revolução, não é? Exatamente. Que imagino eu. Como é que foi? Como é que foi? Então é assim, nós estávamos ali em Odivelas com essa vizinha que eu disse e às tantas ouço conversa na escada. Normalmente quando havia assim conversas na escada que duravam um bocadinho, uma pessoa levantava-se para tentar perceber o que é que se passava, não é? Pois. E eu nesse dia acabei por não ir tentar perceber. Quando resolvi ir à porta ver se percebia alguma coisa, acabou a conversa. Toda a gente se meteu em casa. Passado 5 minutos, outra vez a mesma. Então aí levantei-me. Fui logo. E ouvi os vizinhos. A dona Irene não sai, é essa tal professora. Não saia de casa. Está tudo... Na rua? Não, está tudo Barrado? com barreiras. Não se pode entrar nem sair de Lisboa. Portanto, hoje nem vai dar aulas nem nada. Não se pode nem... Está a tropa na rua e eu aí vim imediatamente ter com aquele e disse assim, passa-se qualquer coisa, porque passa-se isto. Pronto. Aliás, uma semana antes, ele foi para uma reunião e chegou, já depois da meia-noite, a miúda estava a dormir e eu já estava na cama, nunca a dormir porque quer dizer, nunca se dormia muito bem, não é? E às tantas ele chega e diz-me assim, daqui por uma semana é que vai ser. Vai ser o quê? Vais ver. Disse assim, não me já tens. Agora vai ser o quê? Mira, deixa-me mas é dormir. Portanto, não é? Não alimentava esperança nessa altura? Não, a gente alimentava esperança. Que as coisas estariam mas perto. eu não tinha trabalho de organização que me levasse a querer nisso, a querer. a acreditar. Ele tinha, mas Sim. quer dizer, era uma pessoa que estava... Aquilo era tão complicado, não é? O regime, a gente parecia que o regime estava ali de pedra e cal, não é? Afinal não estava, e ainda bem. Que já não... Pronto, pá. Maria, pegando agora no que está a dizer, vamos imaginar que o 25 de Abril não tinha sido em 74, tinha sido em 84. A predisposição da Maria Machado era viver assim, Claro. o tempo que fosse necessário. Sim, senão já me tinha ido embora, não é? Não, mas, se calhar. Pode não ser bem assim, não é? Porque pode chegar a uma altura, é normal, claro. é humano, A menos que as pessoas pensem alguma coisa assim. Sim, não mas é humano, não é? Claro, eu percebo que é, exatamente. Até por causa dos filhos, claro. não é? Sim, mas o problema é este, a partir de uma certa altura, não é? Quem já tem tantos anos de clandestinidade vai para a legalidade, não vai? Só se quiser ser a presa, não é? Porque imediatamente era o que nos acontecia. Imagine, eu saía da clandestinidade e ia ter com os meus pais, por exemplo, que eles quando saíram da prisão ficaram legais, trabalhavam e não sei o quê. Portanto, era para ser presa imediatamente, não é? Que é uma coisa que, apesar de todas as ações em que se envolveram de grande impacto, como já dissemos, sim, montes delas, não é? Muitas durante bastante tempo, e durante muitos anos, não é? Portanto, é uma clandestinidade longa, nem a Maria Machado, nem o Raimundo Narciso são presos nunca. Não, felizmente nunca fomos presos. Olha, isto está aqui uma data, está 15 ações da ARA, não é brinquedo. 15, e todas elas... De 70 a 72, por aí. Portanto, isso era um ritmo um bocado alucinante, não é? Era, e eram exatamente. Ações de grande impacto. Sim, umas mais, outras menos, sim, não é? Sim, sempre... mas portanto é quase... Vamos lá ver, terá sido porque os cuidados conspirativos que tinham eram levados aos extremos. Haverá um bocadinho de sorte aliada a tudo isso. Sim, e também porque iam muito poucos camaradas, não é? Os camaradas responsáveis que lá iam eram sempre os mesmos, não é? E 2, o máximo 3. Ou seja, estavam no fundo muito protegidos devido à importância que tinham, que não é? ultimamente, depois soubemos que a seguir, depois do 25 de Abril, que por exemplo Joaquim Gomes, acho eu, que de vez em quando ia à nossa casa, andava a ser levado por um infiltrado, só que
ficava bastante longe de casa e, portanto... Não chegou a perceber onde é que vivia. Exato, mas quer dizer... Mas isso só souberam depois. Sim, sim, isso era uma coisa que mais dia, menos dia, se calhar, chegavam lá, não é? Portanto, infelizmente que se deu o 25 de Abril. Até porque também é a questão dos filhos, não é? Nós estávamos a ficar com aquela Angústia. terrível angústia, não é? Que fazer aos filhos que se estavam a aproximar da idade escolar. E nessa altura era impossível estarem com a gente. Não sabíamos o que é que havíamos de fazer, pronto, mas estava a chegar a hora e isso é sempre uma coisa horrível para qualquer pessoa, fazer a separação dos filhos. Pois, talvez se calhar das coisas mais duras. É capaz de ser, sim. Não é? Eu acho que é. Eu há instantes depois fiz derivar a conversa, mas eu gostava que tentasse traduzir hoje de que forma é que olha para essas vivências, para essa luta, para esses riscos, para essas privações que passou e que desfiou por aqui, sobretudo no que tem a ver com as relações familiares, mas também com toda a vivência normal que não se tem ou não se teve em clandestinidade. Como é que olha para isso tudo hoje? Fica assim, sente-se contente, feliz, orgulhosa? Lamenta alguma coisa do que tenha perdido ou não? Quer dizer, acho que, fiz aquilo que devia fazer. Claro que agora, visto ao longe, se calhar podia ter feito outras coisas, não é? Principalmente depois do 25 de Abril. Mas eu estava a perguntar antes. Não, antes o que é que se sente agora em relação à forma como viveu e como se empenhou e também às privações que teve, pelas opções que fez, não é? Como é que lida com isso? Eu lido muito bem. Não tenho angústias nenhumas em relação a isso. Não, por isso é que eu lhe perguntei se sente até orgulho, não é? Sim, claro, são não é? motivos de Evidente, orgulho. porque, quer dizer, eu acho que foi a organização e a clandestinidade foi uma parte importante que a gente contribuiu para o derrubo do fascismo, não é? Portanto, para as pessoas, para a gente poder estar aqui hoje, no fundo, não é? Porque era impossível. É costume ou já aconteceu alguma vez juntarem-se só para partilhar experiências, até rirem um pouco, se calhar, porque no meio disto tudo havia às vezes episódios que vistos hoje têm alguma piada, não é? Outros nem tanto, mas juntarem-se, por exemplo, grupos de clandestinos não, ou ex-clandestinos? Acho que não, acho que isso nunca se fez. Não? Não, por acaso não. Quer dizer, de vez em quando encontramos-nos, mas não... Vocês acham que, mesmo não tendo essa relação de proximidade, acham que há coisas que só vocês é que viveram, não é? Só quem fez a clandestinidade é que sabe, é que sente. Há, apesar de tudo, coisas que vos unem, que mais ninguém tem. É capaz. Vos ligam. É capaz, eu acho que sim. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem pessoas que viveram muitos anos na clandestinidade também, que houve traços que nunca perderam. Não. Por exemplo? Não se perde. Quer dizer, para mim, eu fui para a clandestinidade com 11 anos, não é? Portanto, eu tinha saído da escola primária. Sim. Portanto, depois toda aquela vivência de fazer o Avante, o militante, isso para mim foi em relação à nossa língua, a escrever sem erros e não sei o que, foi fundamental. Foi também. Uma escola, Foi não? uma escola. E depois a vida do partido também foi uma escola de pontualidade, Organização. rigor, disciplina, e isso tudo se mantém. Eu não consigo chegar a uma coisa que marca uma hora, se chego atrasada 5 minutos já estou completamente desvairada. Portanto, há coisas que se mantêm, que não se perdem. E outras características, como por exemplo, agora já passaram muitos anos, provavelmente isso já não acontece, mas a seguir ao 25 de Abril, nos primeiros tempos de vida, se olhava para trás... Sim. Para Ainda ver se olhava, claro, é evidente. Isso era instintivo? Sim, instintivo. Isso aí não... Isso demorou-se uns tempos a perder, essa coisa. Mas isso é uma arte, conseguir ver... Ao longe. É? É.
Não, eu tenho ouvido Sim, descrições sim, extraordinárias de pessoas que ainda hoje dizem que quando entram num sítio ou quando estão num olham sítio, assim para abarcar como tudo. é que se faz? Como é? Sei lá, a gente olha. É sério, é. Hoje já não é? Sim, Já não, claro, mas não. quer dizer, é evidente. É olhar para trás, chegar à porta de casa ou se aproximar e tentar ver. Sim, Porque aquilo isso. depois entra na pessoa, Claro, não é? e fica e demora um bocadinho a sair. Porque aquilo era uma pressão toda a hora horrível. É assim. Uns conviviam melhor, outros conviviam pior. Claro, claro. Depende também da pessoa. Para além daquela experiência que teve da possibilidade de assistir, por exemplo, a espetáculos na União Soviética, depois aqui, a seguir ao 25 de Abril, lembra-se da primeira vez, por exemplo, que foi ao cinema ou que esteve numa reunião familiar? Lembra-se? De ir ao cinema não me lembro Também havia muito que fazer concretamente, nessa não é? altura, não é? A seguir ao 25 de Exatamente, Abril. a seguir ao 25 de Abril foi a reunião com os meus pais, não é? Porque eu depois dá-se o 25 de Abril, mas estávamos a falar como é que se deu o 25, como é que nos apercebemos do 25 de Sim. Abril. E portanto, foi assim, eu depois disse, olha, passa-se qualquer coisa, não é? Ligámos o rádio, a televisão e ouvíamos só os comunicados do movimento das Forças Armadas e ficámos sem saber o que era aquilo. Sim, Não é? como muita gente, não é? Como muita gente, é óbvio, não é? E portanto, nós fizemos a nossa vida normal, não embandeirámos em arco, não, depois continuámos porque não sabia. Mas depois começámos a ver, começaram as reuniões. Para já, o Jaime Serra e mais não sei o quê, irem lá às reuniões com o Copcon, ok. Depois, 30 de Abril, regresso de Álvaro Cunhal. Epá, tanto isto. No dia 30 de Abril vocês ainda não tinham a certeza Nada. No dia 30 de Abril pegámos portanto, já tinha passado uma semana. Pois, mas não nos tinham dito nada e a gente calminha e que ainda não sabíamos nada. Mas nesse dia, 30 de Abril, depois era o 1º de Maio, eu disse, epá, acabou. Querem fazer a revolução. 1º de Maio está o assunto arrumado, acaba a clandestinidade e é já. Pegámos nos 2 filhos, nós sabíamos onde é que meus pais moravam. Portanto, no 1º de Maio pegámos neles, os 2, fomos à casa dos meus pais. Meus pais já lá não estavam, já tinham ido para o 1º de Maio. Para o 1º de Maio, claro. Estava a minha irmã, a mais nova, claro, a outra não estava cá ainda. Disse, epá, e até agora como é que vamos para o 1º de Maio com o Catarai? Tinha um mês e não sei o quê. Deixámos-lo ali na vizinha, boa. Pronto, deixámos o mais pequeno na vizinha e fomos para o 1º de Maio, ainda a pensar que poderíamos encontrar os meus pais. Não é qualquer, nem encontramos nada. Era muita gente, não é? Então Era aquilo um mar de gente. foi avassalador, não é? Claro. Portanto, então para quem teve 14 anos na clandestinidade de bolas, aquilo é... Quando regressamos já estava o Catarai com os avós em casa, foi aí que eu vi os meus pais, portanto, desde que me juntei com ele até 1º de Maio de 74, não os tinha visto, com isto tudo pelo meio. Foi, como devem calcular, não é? Essa reunião familiar, sim, agora o resto já não me lembro. Do cinema e de não sei. Dessas sensações, não é? Sim, Mas é uma portanto, sensação. em rigor, para vocês e para a Maria Machado, o 25 de Abril foi no 1º de Maio. Exatamente. Tiveram, Sim. Não é? Sim, Foi o dia em que celebraram, foi o dia em que se juntaram com as os pais, famílias, as famílias. exatamente. Exato. Se bem que naqueles dias, quando vimos o Cunhal a regressar, aquela malta toda no avião, a sair do avião, não é? Percebemos que, pronto, isto parece que... É sério. É sério. Desta vez foi mesmo. Foi muito bom. Como é de calcular. Maria Machado, muito obrigada Nada. por ter prestado este seu testemunho tão rico, tão valioso. Mais uma vez o agradecimento pelo passado, pelo presente e também por ter estado aqui hoje connosco. Muito obrigada, Maria Machado. Nada de nada. Obrigada.